Nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24. É o texto base que nós estamos estudando, sobre o nosso assunto aqui nas quintas-feiras, desde março. Estamos falando sobre os fins dos tempos, ou as últimas coisas. Capítulo 24. Nós vamos ler aqui, só para relembrar, os versículos que correspondem ao 8º sinal. Então já tratamos de 7 sinais, gastamos aí um bom tempo no 8º sinal, falando sobre o que Jesus queria dizer com isso, ao se apropriar dessa expressão que apareceu lá no livro de Daniel, nas suas profecias. E aí a gente ainda está nesse 8º sinal, onde nós vimos duas outras coisas. Então nós temos Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, até o versículo 22, todos esses versículos que estão relacionados a esse 8º sinal, que é o surgimento do abominável da desolação. E aqui é o início do último grupo de sinais, que são chamados de sinais do fim. Então vamos ler só para a gente relembrar, e a gente faz uma breve recapitulação e avança aqui. Começando no versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Temos 3 partes, do versículo 15 ao versículo 22. Primeira parte, versículo 15, o 8º sinal, surgimento do abominável da desolação, expressão essa que Jesus se apropriou lá de Daniel, e ele está dizendo aqui a fonte, de onde ele tirou essa expressão. Jesus tinha alguém em mente ao se apropriar dessa expressão, assim como também Daniel, agora, na verdade, no caso de Daniel, ele não tinha de fato quem era essa pessoa, porque Jesus aqui é onisciente. Mas a expressão utilizada por Daniel se referia a outra pessoa, antes desse indivíduo que Jesus estava se referindo, que surgiria no ano 70 depois de Cristo. Então Daniel viveu antes de Cristo, obviamente, e aquela expressão se referia, como nós aprendemos, a quem, irmãos? Começa com A. Daniel. Antíoco IV Epifânio. Algumas dos textos em Daniel que aparece essa expressão, na verdade, se não me engano, um deles, são 4, uma dessas passagens se referia também ao mesmo indivíduo que Jesus estava se referindo. Mas ok, isso aí a gente já estudou, não tem por que a gente investir muito tempo nisso. O fato é que, olhando para Mateus, nós temos essa primeira parte aqui, desses versículos que correspondem ao 8º sinal, onde o versículo 15 é o anúncio desse 8º sinal, surgimento abominável da desolação. Hoje, finalmente, nós vamos saber quem é esse indivíduo, tá bom?
se a luz não acabar ou Jesus não voltar, né? A partir do versículo 16 até o versículo 20, nós temos a segunda parte desse texto, que se refere a um alerta e uma instrução de Jesus a respeito daquilo que a geração daqueles dias deveria fazer quando visse o abominável da desolação surgir. À luz do texto de Lucas, Lucas explicou um pouco sobre quem seria ou o que seria essa abominação da desolação. Era quando Israel, quando os judeus, os cristãos, vissem Jerusalém ser sitiada de exércitos. Então, esses exércitos, obviamente, eram liderados pelo abominável da desolação. Quando isso acontecesse, ou seja, quando o 8º sinal se cumprisse, eles deveriam fugir. Jesus, do versículo 16 ao 20, está dando essa instrução aos seus ouvintes, ao povo de Deus. E a parte final, que são os versículos 21 e 22, é o complemento do 8º sinal. Então, esse 8º sinal, veja que daqueles 7 anteriores que nós estudamos, nós temos nesse sinal a maior quantidade de versículos, que a gente não viu nos 7 outros sinais, ou nos 7 sinais anteriores. Por quê? ênfase, né? É porque é algo para chamar mais atenção, porque será, vamos assim dizer, mais grave, o peso será maior. Tudo que envolveria esse 8º sinal seriam coisas, comparando com 7 outros sinais, seria muito maior, na proporção muito maior. Então é por isso que é gasto aqui mais tempo e mais versículos, onde Jesus desenvolve tudo isso, ele dá um alerta, ele dá uma instrução e encerra complementando, dizendo que esse ou nesse 8º sinal seria caracterizado e marcado por uma o quê? Olha aí, versículo 21. O que estaria relacionado ao surgimento do abominável da desolação? Grande. É por isso que eles deveriam fugir. Porque quando eles vissem o surgimento desse abominável, Jerusalém ser sitiada de exércitos, isso envolveria grande tribulação. Então, fujam. E Jesus é enfático. Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Um destaque que eu dei para isso aqui, na semana passada, é de que os israelitas que conheciam por parte dos pais que viveram nos dias do cumprimento das profecias de Daniel, isso foi passado de geração em geração, até chegar a esses crentes aqui dos dias de Jerusalém, eles sabiam como aquilo foi terrível. Foi tão terrível que aquele tempo foi marcado por uma expressão. Veja que Jesus não explica aqui, porque não precisava. É como se a gente nos dias de hoje, aqui não me vem nada à mente, mas, a gente pode dizer isso, né? Eu vou falar uma palavra, e aí os irmãos fiquem à vontade para descrever o que isso vem à sua mente. Porque a palavra aqui é abominável da desolação, e Jesus não precisou descrever, ele só falou assim, quem lê, entenda. Porque eles já haviam ouvido dos seus pais, sabia muito bem como que isso marcou a história de Israel. Vou falar a palavra aqui que é coronavírus ou Covid. O que vem à sua mente quando a gente fala sobre essa palavra? Pandemia, morte, o que mais? Isolamento, o que mais? Peste.
Que mais? Ansiedade. Que mais? Medo, tristeza, perda do emprego, empresa quebrando, falta de dinheiro. E aí você vai falando várias coisas. Isso marcou a nossa história. A história mundial foi marcada por isso. A ideia é mais ou menos essa. E Jesus está dizendo assim, o que está para acontecer será ainda pior. Eu acho que é de dar uma estremecida, né? No nosso coração. De ouvir dos lábios, da própria boca do Deus que é verdadeiro, de que algo aconteceria que seria ainda pior do que aquilo que essa geração havia ouvido dos seus pais, dos seus antepassados, que aconteceu anos depois daquilo que Daniel predisse e se cumpriu. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E Jesus, no versículo 22, encerra. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém teria sido salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A gente sempre tem uma palavra consoladora da parte de Deus. Porque Deus sempre foi, Jesus mais especificamente, Jesus sempre falou assim, ó, no mundo sereis, ou tereis, mas tendes bom ânimo. Ele vai falar lá nas bem-aventuranças, vocês serão perseguidos por minha causa, mas bem-aventurados sois. Deus sempre apresenta para nós a realidade, mas em contrapartida de ser uma realidade onde Ele traz juízo, onde Ele derrama sua ira, Ele castiga, onde nós como cristãos seremos perseguidos, sempre é uma palavra de consolo. E Deus aqui encerra, Jesus encerra, esse 8º sinal, dizendo no versículo 22, saibam que esses dias serão abreviados por amor àqueles que Deus escolheu desde a eternidade. O nosso Deus é assim. Isso aqui é a recapitulação, só para a gente relembrar. Eu havia dito, meus irmãos, dado aqui alguns spoilers, né? Do que a gente veria hoje. Nós colocamos aqui algumas imagens para os irmãos, nós vamos revê-las e outras nós vamos ver pela primeira vez. E basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora é olhar para a história e ver o que aconteceu na história desde o versículo ou melhor, olhando para o versículo 1 e 2 do capítulo 24, e principalmente os versículos 15 a 22. A gente vai olhar para a história, o cumprimento, o registro histórico destas coisas que Jesus disse acontecendo. Nós temos aqui, de maneira resumida, Jesus dizendo, anos 70, Jerusalém será sitiada, destruída, e o templo também será destruído. Vão acontecer 7 sinais, vão acontecer o 8º sinal, que então levará à destruição de Jerusalém e do templo. Então nós temos o 8º sinal como o clímax desse resumo da profecia de Jesus, que era, Jerusalém vai ser destruída e o templo também será destruído. O que a história mostra para nós? E aí o que a gente vai precisar de fazer um exercício aqui? Vou precisar da ajuda dos irmãos nisso. É que como é um relato histórico, eu infelizmente não tenho bagagem suficiente para falar sem olhar aqui para o que eu anotei. Porque são alguns detalhes, né? Que ou você decora ou você olha. Eu não consegui decorar, então vou precisar ler. Eu acho importante a gente ler para a gente ver alguns detalhes aqui. Mas o exercício é dos irmãos não se cansarem, porque também não é tanta coisa que a gente vai ler aqui, mas a gente vai precisar fazer uma leitura um pouco mais extensa, e a gente ficar atento aos detalhes.
relacionando tudo isso ao que a gente já viu desses sinais. Então a história fala para nós que lá no ano 66 depois de Cristo, Jesus, quando faz essa profecia, ele faz lá no ano 33 depois de Cristo. Ou o ano 33, para não fazer confusão. Jesus morre com 33 anos. Essa profecia se cumpriria 40 anos, ou 37 anos, depois. No ano 66, faltando 4 anos para o cumprimento da profecia, o que a história relata para nós? Que quem era o imperador do Império Romano era um homem chamado Tito Flávio Vespasiano. Então esse imperador é conhecido como Vespasiano, mas o nome dele todo é esse, Tito Flávio Vespasiano. É a outra. Isso. É esse cara belo aí, ó. Era Tito Flávio Vespasiano, o imperador de Roma. É interessante, guarde essa informação, que esse homem foi quem construiu o Coliseu. Então guarde essa informação, que vai ser importante. Esse imperador, deixa eu me recordar aqui, qual foi o ano? Acho que o ano 70. Exatamente no ano 70, ele constrói o Coliseu. Aquela arena, né? Nesse ano de 66, então, houve uma revolta dos judeus contra o Império Romano. Por quê? Porque os judeus estavam escravizados, estavam sob o domínio dos romanos há muitos anos, centenas, milhares de anos, e tempo vai, tempo vem, o tempo passa, e os judeus querem ter sua liberdade. Eles se revoltam contra o Império Romano, e essa revolta é chamada na história como a Grande Revolta Judaica. Por conta dessa revolta, Vespasiano envia o seu filho que chama Tito. Então, o imperador era Tito Flávio Vespasiano, mais conhecido como Vespasiano. Por causa dessa grande revolta judaica, Vespasiano envia o seu filho que se chamava Tito Flávio César Vespasiano. É praticamente o mesmo nome do pai, só foi acrescentado aí César Augusto. Mas esse filho de Vespasiano é conhecido como Tito. Então nós temos dois personagens. Vespasiano, imperador, que deu início à construção do Coliseu, tem essa revolta judaica, e nessa revolta judaica, Vespasiano fala assim: Tito, vai lá e destrua os judeus. Ele tinha a responsabilidade de acabar com os judeus. Tito é esse indivíduo aí. Para mim parece ser a mesma pessoa, mas tem diferença. É porque, geralmente, a gente tem essas imagens de imperadores, né, de Roma, eles pareciam tão parecidos, né? A sensação que a gente tem é que eles eram tão parecidos. Filho, esse aí é filho, entendi. Como é que não ia parecer sendo filho, né? Verdade. Tá. Aí, só questão de detalhe aqui em relação ao Coliseu, e depois a gente vai ver um outro detalhe. É que Vespasiano dá início à construção do Coliseu, e quem termina a construção é justamente seu filho Tito, que finaliza no ano 80 depois de Cristo. Agora, os detalhes aqui mais específicos sobre o que aconteceu. Pode acender aí. Depois a gente observa outras imagens aqui. Preste atenção, irmãos, no que a história mostra para nós. Ano 66, essa revolta, Tito vai lá para Jerusalém para acabar com essa revolta e destruir os judeus. O que acontece?
exatamente 40 anos depois de Jesus ter dito estas palavras, então no ano 70, numa festa de Páscoa, Tito se acampou com as suas tropas diante de Jerusalém e começou a sitiá-la. Cumpriu aqui o 8º sinal. Lucas falou: quando vocês virem Jerusalém sendo sitiadas de exército, foge. O cerco durou 5 meses. Esses exércitos de Tito ficaram ali em volta de Jerusalém por 5 meses. A história fala que foi um tempo terrível na cidade. Por causa da festa da Páscoa, ela estava repleta de gente, porque o povo tinha que deslocar das suas regiões, irem lá para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Em meio a tudo isso, acontece então esse cerco de Jerusalém, por 5 meses. Os 2 partidos principais que deveriam defender Jerusalém contra Roma, inicialmente estavam desunidos entre si. Então, além de tudo, havia essa guerra civil entre os judeus, entre 2 partidos principais. Encontrava-se numa constante guerra interna, transformando a cidade seguidamente num campo de batalha, até poucos dias antes do início do sítio. Nisso cometeram a extrema tolice de incendiar os enormes estoques de cereais que havia na cidade, a fim de impedir que o outro partido as possuísse. Não consideraram que desse modo eles próprios se privariam dos meios para a defesa. As lutas partidárias continuaram enquanto os romanos já estavam acampados diante dos portões da cidade. Então, o que torna a questão ainda mais agravante não é só o fato deles já terem sido sitiados, mas que haviam guerras internas entre os partidos dos judeus, aonde nessa guerra civil que eles tinham uns com os outros, eles tentaram privar um partido de recurso de alimento, sem saber o que estava para acontecer. Continuando então. As lutas partidárias continuaram enquanto os romanos já estavam acampados diante dos portões da cidade. Na festa pascual, aconteceu novamente uma chacina no interior da cidade, por conta desses partidos. O partido de Eleazar abrira as portas do pátio interno do templo para os visitantes da festa. Os líderes do outro partido aproveitaram a oportunidade para infiltrar seus homens com armas escondidas e promoveu o assassinato inesperado de Eleazar e seus adeptos. Somente quando os arietes dos romanos começaram a remeter contra os portões da cidade, é que a guerra interna parou. Enquanto eles estavam guerreando entre si, Jerusalém estava sendo sitiada, e só quando eles conseguiram derrubar os portões lá, é que eles perceberam o que estava acontecendo. Após 14 dias de trabalho, um dos enormes arietes, não sei como é que fala isso aqui, conseguiu abrir uma brecha no muro. Os romanos penetraram e se apoderaram do primeiro muro. Então começou a luta mais encarnecida pelo segundo muro. A cidade alastrou-se à fome, até porque eles haviam queimado parte dos alimentos. Quem por isso tentava fugir da cidade, porque não tinha o que comer, e aí queria buscar recurso em outro lugar, era capturado pelos romanos e crucificado perante a cidade, podendo ser visto de longe. Várias centenas dessas cruzes se erguiam diante da cidade. Os historiadores falam que eram tantas cruzes que não havia espaço para colocar mais cruzes e judeus nessas cruzes. O flagelo da fome aumentava cada vez mais, as lutas tornavam-se cada vez mais terríveis e ferozes. A raiva dos romanos diante da teimosia dos judeus não tinha limites. Estes ainda não queriam saber nada da rendição. Finalmente, os muros e o monte do templo foram tomados de assalto. Quando os portões estavam totalmente queimados, Tito realizou um conselho de guerra no qual foi decidido poupar o templo.
Quando, porém, no dia seguinte, os judeus realizaram 2 ataques rápidos a partir do pátio interno do templo, sendo rechaçados, no segundo ataque, até o interior do pátio interno, pelos soldados ocupados em apagar o incêndio da galeria de colunas, um soldado lançou uma tocha pelo telhado que caiu no vestiário dos sacerdotes. Quando isso foi noticiado a Tito, ele chegou às pressas seguido dos generais e das legiões. Tito deu ordens para apagar o fogo, contudo, na batalha desesperada que se desencadeou, suas ordens não foram ouvidas e o fogo se alastrou. O futuro imperador ainda tinha esperança de salvar pelo menos o interior da construção do templo, repetindo as ordens para apagar o fogo. Contudo, a raiva dos soldados fez com que não escutassem mais o seu comando. Em vez de apagar, iniciaram novos focos de incêndio. Todo o magnífico prédio do templo tornou-se sem chance de salvação, vítima das chamas. Então, o que acontece? Há essas brigas internas, Jerusalém é sitiada, eles só dão conta do que estava acontecendo depois que o primeiro muro é destruído, e eles então começam a invadir Jerusalém. Nisso, eles passam fome, nisso vários judeus são mortos, nisso eles entram em Jerusalém, ainda que Tito, historicamente falando, não quisesse que o templo fosse queimado, ele é queimado. E isso é importante, para a gente entender por que Deus permitiu o templo ser queimado. Os irmãos se lembram, olhando para o versículo de número 2, do capítulo 24, o que Jesus disse? Observe aí o que ele falou. O que ele falou sobre o templo? Versículo 2, 24. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. É aqui, por causa desse incêndio, que essa profecia se cumpre. Historicamente, o que aconteceu? Quando o templo é tomado de fogo, olhando para o Antigo Testamento, nós sabemos que o templo era ornado de que material? O templo era revestido de quê? Ouro. Ouro, pegando fogo, o que acontece? Derrete. Porque era tanto ouro, o que os soldados romanos tiveram que fazer? Que imagina, você tem blocos de pedra que tem as suas fissuras. Você tem o chão de pedras, onde tem as suas fissuras. O templo é queimado. O ouro é derretido. Esse ouro vai para onde? Para essas fissuras. Como é que você tira o ouro dessas fissuras? Você tira as pedras. Então não sobrou exatamente pedra sobre pedra por causa desse evento, por causa do incêndio que aconteceu no templo de Jerusalém. Continuando aqui, nessa citação, o autor aqui diz assim: assim foi cumprida literalmente a profecia de Jesus. Deve ter sido arrasador o lamento dos judeus, o grito de triunfo dos vitoriosos, o crepitar das chamas, as quais em pouco tempo sucumbiu a cidade inteira, e o sangue humano escorrendo pelos degraus do templo, bem como o ouro. Os judeus que haviam esperado até o fim pela ajuda do alto, pela vinda do Messias, perderam o ânimo. Porque qual foi a compreensão dos discípulos de Jesus em relação àqueles sinais? Ou melhor, em relação à destruição do templo de Jerusalém? Quando for destruído, Jesus voltará, porque é o fim dos tempos. Muitos judeus continuaram tendo essa interpretação. Viram o templo sendo destruído, o que eles aguardaram? Jesus vai voltar. Não é possível. O mais terrível para eles, porém, foi que com Jerusalém e o templo ruiu,
como o templo e Jerusalém ruíram, o mais terrível para eles, porém, foi que com Jerusalém e o templo ruiu plena e totalmente o fundamento de sua fé e esperança mal conduzidas. Não restou pedra sobre pedra. O templo e a cidade jaziam em ruínas fumegantes. Somente a forte muralha fundamental do terraço do templo, com seus blocos enormes, resistiu à destruição, e da grande e maravilhosa cidade Tito deixou incólume somente 3 grandes torres. Em redor, tudo mais eram cinzas, nada mais que cinzas e entulhos. As 3 torres foram mantidas como proteção para a guarnição que os romanos deixaram. Uma parte da muralha Tito também deixou em pé, como monumento à anterior inexpugnabilidade da cidade. Provavelmente, esse resto da muralha que Tito deixou é atualmente chamado de Muro das Lamentações. Então, olha só. Semana passada eu havia dito que, meus irmãos, não há como duvidar de que Deus existe, de que Cristo veio ao mundo, que Ele morreu numa cruz e Ele ressuscitou. Nós temos a própria Escritura. Nós temos a revelação natural. Você olha para a natureza e o que você contempla? A glória de Deus. Que é tudo muito belo, muito perfeito, maravilhoso. Mas a gente tem tantas outras coisas que ao longo da história provam que Deus existe e é verdadeiro. As profecias se cumpriram lá em Daniel. Jesus veio, Ele falou desses sinais, esses sinais se cumpriram. Jerusalém foi tomada, foi destruída, não sobrou pedra sobre pedra. E está aí para a humanidade, meus irmãos, contemplar o Muro das Lamentações e perceber, um dia existiu um templo, onde um povo adorou um Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Está aí para testemunho das nações que Deus é Deus. Que quando Deus fala, Deus cumpre. De que Jesus falou que a ira de Deus seria derramada, e foi derramada. E a gente sabe, tem entendido, que isso aqui também aponta para aquilo que vai acontecer quando a ira de Deus for derramada, Jesus voltar para julgar a todos. De que quem creu em Cristo, céu, vida eterna. Quem não creu em Cristo, inferno, castigo eterno. O Muro das Lamentações está lá para isso. Mas não só para isso. Depois a gente vai ver aqui também, ou melhor, já adiantando, que eu me lembro, de que isso mostra a vergonha que o povo de Deus experimentou por causa de uma vida em pecado, de uma vida longe de Deus. Para vergonha. Lembrar de algo terrível que aconteceu, lamentável. E aí não é à toa que o muro chama Muro das Lamentações. Continuando aqui. E a gente já está caminhando para terminar essa parte. Durante o demorado cerco, aproximadamente 1 milhão de pessoas perderam a vida. É muita gente. É comparado com os dias de hoje, Quem caía nas mãos dos romanos e não era abatido por armas, foi vendido à escravidão. Essa era a sorte de todos os prisioneiros na antiguidade. Por isso, milhares deles foram levados a minas e pedreiras do Egito. Outros milhares foram comprados pelos mercadores de escravos a preços irrisórios e lotaram os mercados com escravos judeus. Os vencedores distribuíram outros milhares entre si e os presentearam a amigos. Imagina a vergonha para um judeu que conheceu Deus e a sua vontade, ser dado de presente para um romano.
Os jovens e homens mais belos e mais fortes já haviam sido separados anteriormente para as lutas com animais, para os jogos de gladiadores e para a marcha triunfal do imperador. Desse modo, 900.000 filhos e filhas de Sião tornaram-se testemunhas no mundo inteiro do aniquilamento do reino judeu e da nação judaica. Em todas as cidades que Tito visitou quando retornava para Roma, foram festejadas grandiosas festas de vitória, nas quais centenas de judeus tinham de lutar entre si contra animais ferozes até morrer. À frente de seu carro de vitória em Roma, porém, marcharam 700 belos jovens algemados e com eles os últimos 2 mais corajosos comandantes partidários, que caíram vivos nas mãos dos romanos. A seguir eram trazidos os mais preciosos dos numerosos utensílios e tesouros do templo: o grande candelabro dourado de 7 braços, a mesa dourada e os preciosos rolos sagrados da lei. Moedas comemorativas eternizaram a queda de Jerusalém e da Judéia. Em homenagem à marcha triunfal de Tito, foi construído um outro símbolo, que é chamado de o Arco de Tito. O Arco do Triunfo, o Arco de Tito. Esse arco persiste em Roma até hoje. Seus trabalhos de escultura representam as legiões enquanto carregavam a Arca da Aliança e o candelabro dourado. Mostram também homens judeus algemados. Enquanto quase todos os demais monumentos de vitórias romanas há muito caíram em ruínas, olha só o que o autor diz. Esse arco de Tito, o memorial da desgraça judaica, permanece em pé. Isso, irmãos, fala conosco, né? Para a gente observar o que o nosso pecado traz como consequência para a nossa vida. Coloca lá das moedas que eu havia esquecido. Nós temos essa moeda aí, justamente com o rosto de Tito. Então é só questão de detalhe. E aí a gente tem, pode passar. A gente tem o arco de Tito, que está aqui à esquerda. E o que tem ao lado? Coliseu. Que quem foi que construiu? O pai de Tito. E quem finalizou? Tito. E ao lado, o arco do triunfo de Tito. A vitória dele sobre o povo de Israel. Essa aí é a última, né? Tá. O que está escrito aí? Está lá, ó, Senatus. Está dando para você ver que na última linha aqui, ó, começando lá da esquerda, está Vespasiano. E está lá, Vespasiano Augusto. Então, o que é essa inscrição? O Senado e o povo romano, essa parte não está aí, mas por questão de inferência, o Senado e o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Pode tirar. Por que Jesus, dentre os sinais, diz que um deles seria o surgimento do abominável da desolação? Porque Tito causaria tudo isso que nós olhamos para a história e vimos que aconteceu. A história fala que Tito entrou no templo, no Santo dos Santos, montado num cavalo, com um estandarte, que ali apontava para os seus deuses, atribuindo glória a si mesmo, como a gente acabou de ver aqui, nessa inscrição do arco, né? Onde tanto ao Pai quanto ao Filho é atribuído divindade.
A morte de Tito, a história registra para nós que Tito partiu para os territórios dos Sabinos, mas caiu enfermo e faleceu por causa de febres, aparentemente no mesmo imóvel que o seu pai. Segundo o que parece, as últimas palavras pronunciadas por Tito foram: olha só, somente cometi um erro. O cara era bom, hein? Divino, né? Tito governara o Império Romano durante 2 anos, porque depois seu pai falece, ele, por causa principalmente dessa conquista, se torna imperador, e ele se torna imperador por apenas 2 anos. Seu pai falece no ano 79, ele substitui seu pai no ano 79 e morre no ano 81. Mas ele é esse abominável da desolação que surgiu no ano 70, aonde veio com ele as tropas dos romanos, sitiaram Israel e causaram tudo isso. Não. Ele é Tito, ele é conhecido como Tito. É porque, sim, alguns repetiam muitos títulos, né, e nomes. Uma última coisa aqui sobre Tito é que quem sucedeu o Tito foi seu irmão. E a história fala que o seu irmão, chamado Domiciano, o primeiro ato dele foi deificar o seu irmão. Por causa dos feitos de Tito, né? Aí a gente tem o Arco do Triunfo, a gente tem essa inscrição, nós temos a própria última fala de Tito, e nós temos o seu irmão, que também tem esse ato de: o meu irmão era um Deus. O primeiro ato do irmão de Tito foi deificar o seu irmão Tito. Isso aqui é um pouco do detalhe, tá, irmãos? Você vai lá para o livro de Joséfo, Flávio Joséfo, você vai para outros livros de historiadores daquela época, você vai observar tantos outros detalhes. Um último aqui é a gente, então, primeiro, observamos que o que Jesus falou no versículo 2 do capítulo 24 se cumpriu. Vimos historicamente que cada um dos 7 sinais se cumpriram. Vimos que o 8º sinal se cumpriu, o surgimento do abominável da desolação. Tito. Mas, vocês se lembram que Jesus havia instruído e alertado os judeus para fugirem? Sabe o que a história fala para nós? Que os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os apóstolos, e esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. Lembra que Jesus havia dito? Quando vocês verem, fujam. E teve um grupo de judeus que fugiram. Eles foram preservados. Os demais que ficaram, 1 milhão mortos, outros escravos, crucificados, vendidos, sofreram. Fala, Vitor. Mesma coisa, né? Quase 2000 anos, né? Não tem lugar mais que entra em conflito como Jerusalém,
as regiões ali. Isso não é à toa, não é em vão. São sinais de que o que a gente tem aqui, irmãos, é verdadeiro. Os descendentes de Caim, os descendentes de Sete. É lógico, irmãos, que tem essa relação, mas ela é muito mais espiritual, né? Caim? Não. Caim, filho de Adão e Eva. Os descendentes, sim. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que sempre haverá povo de Deus, povos inimigos contra o povo de Deus. É lógico que, como eu disse, o sentido é muito maior do que um povo sangue, né? Não necessariamente o povo judeu é o povo de Deus, mas tem esse conflito entre judeus e inimigos. Mas o conflito maior, que é o que aponta, é para o conflito espiritual do povo de Deus, os descendentes espirituais de Abraão, com os seus inimigos. Então, é muita coisa que acontece que não é à toa. E isso é prova de que o mundo tem que se atentar para o fato de que um dia Jesus voltará, mas antes que ele voltar, a ira dele vai ser derramada. E eu creio, irmãos, que de certo modo é castigo não só para aqueles que não se curvarem diante do anticristo, mas inclusive para aqueles que se curvarem diante do anticristo. Que a gente tem ideia de grande tribulação como algo que se aplica apenas aos crentes, né? A igreja que vai ser perseguida. Mas a ira de Deus também vai ser derramada sobre, e principalmente, os adoradores do diabo, né? Aqueles que vão se curvar diante do anticristo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não tenha dúvida que o que Jesus disse se cumpriu, está se cumprindo. E a gente tem que estar atento, se preparar, corrigir o que é necessário, irmãos, enquanto é tempo, né? É o que eu falo. Significa que a gente vai ser vendido como escravo e dado de presente para alguém? Não. Mas, irmãos, coisa simples. Hoje nós temos igreja. Hoje nós temos liderança. Hoje nós temos liberdade. Hoje nós temos um lugar para reunir. Hoje nós temos a Bíblia. Eu refleti isso aqui com os irmãos em algum momento. Já parou para imaginar quando você não puder ter a Bíblia, você só vai ter aquilo que você gravou? Acabou, irmãos. Não vai ter como você ter acesso mais à Escritura. É só o que você leu, guardou, viveu, experimentou e internalizou. O resto, não tem como você consultar mais. Nós vamos ser igual o salmista, não me recordo aqui o salmo, que fala quando o povo estava lá no cativeiro babilônico e eles se lembravam das canções que tinham debaixo das árvores, na sua terra natal. A gente vai se lembrar do tempo que a gente tinha dentro da igreja, mas isso não foi aproveitado. Eu não sei o que eu faço para poder fazer o povo vir na igreja. Mas são os dias que nós estamos vivendo, né? E as coisas estão acontecendo para a gente alertar, aproveitar e corrigir quanto é tempo. Alguma consideração, irmãos? Alguma dúvida? Só um resuminho. Quem que é o abominável da desolação de Daniel? Antíoco IV Epifânio. Quem é o abominável da desolação que Jesus está se referindo? Tito. Mas quem mais Jesus está se referindo como abominável da desolação? E Daniel também disse. Anticristo.
anticristo. Deus sempre usa uma coisa que aponta para outra, que aponta para outra, e assim por diante, mas que culmina nos dias finais. Hoje em dia nós temos alguns anticristos, né? Tem textos aí na Bíblia que falam para nós que anticristo é aquele que vai contra Cristo, é um tipo de anticristo. Então nós temos vários, mas a gente vai ter o anticristo, né? Que vai ser incomparavelmente diferente dos demais. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Já passamos aqui da nossa hora. Pedir a nossa irmã Sueli para orar, encerrando.